Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de teologia própria. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente já tem visto. O que a gente falou na última aula. Nós falamos sobre os nomes, a importância dos nomes. Nós vimos que nos tempos bíblicos o nome era importante e muitas vezes eram escolhidos de acordo com o quê? Com o caráter da pessoa, com as circunstâncias da vida, com alguma esperança para o futuro. Daí nós podemos já perceber que, pela cultura, a forma que os judeus e os semitas escolhiam o nome era bem diferente do que nós temos entendido, como nós entendemos hoje, como nós fazemos hoje. Nós falamos também sobre o nome de Deus, o nome de Jeová, e alguns acham que não Jeová, que está Javé, né? Alguns creem que a pronúncia pode ser Javé, alguns acham que precisamente era Yahweh, e outra opinião é que o nome ninguém sabe a pronúncia, porque os judeus eles não pronunciavam nomes, eles evitavam a pronúncia do nome de Deus. Javé é o nome latinizado do nome de Deus, né? Nós vimos também que em muitas versões da Bíblia esse nome significa, ele faz que venha a ser, dando ênfase em um Deus criador. Nós vimos também que, segundo muitas traduções da Bíblia, essa expressão encontrada no texto abaixo significa o que serei, dando ênfase em um Deus eterno e imutável. E nós vimos que, por último, né, a tradução da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, eles traduziram assim: Ego eimi hoom. Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que dando ênfase que Deus dando ênfase que Deus é tudo, ele é criador, ele é eterno, ele é imutável, e muitas outras coisas ainda que nós vamos ver Deus se revelando através dos nomes que ele tem dado na Bíblia. Nós vimos também que a forma Jeová só aparece a partir de 1518 em algumas traduções. Essa forma Jeová, se você quer falar de Deus, do nome de Deus, não é recomendado por ser híbrida, ou seja, ela consta de uma mistura das consoantes da palavra Javé, que Deus é o Eterno, né, com as vogais de Adonai, o Senhor. Aí fica essa expressão Jeová. Já encontrei isso no dicionário da Bíblia Almeida. Eu também encontrei isso no material itinerário bíblico, também dessa mesma explicação. Nós vimos também sobre os nomes, alguns nomes que revelam o caráter de Deus. Esses nomes estão na página 5 a 8. Você vai ver lá, rever, dar uma repassada nesses nomes que nós estudamos na última aula. Você não estava na última aula, veja lá na página, na apostila, da página 5 a 8. Você vai lá e tem uma tarefa lá para fazer. A tarefa aqui, depois de meditar sobre o significado dos nomes de Deus, leia Mateus 16, 13 a 19 e responda: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não adianta nada a gente estudar a teologia se esse estudo, esse conhecimento de Deus não afeta a nossa vida. Por isso é muito importante você ter essa resposta. Vai servir para a sua vida, para o seu ministério e para ajudar pessoas também, para que tenham vidas impactadas, não só aqui nessa vida, mas também na vida do porvir, na vida eterna. Traga um testemunho. Prepare um testemunho numa folha de papel. Você pode fazer pelo celular, mas não vai fazer em 3 e 4 linhas. Não vai fazer 3 e 4 linhas do celular, mas mais ou menos da folha de papel, e pode mandar para esse e-mail que está aqui, edisonsilvacl@gmail.com. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre os conceitos históricos sobre Deus e as expressões Deus é.
Deus é dinâmico, dinamismo, animismo, fetichismo, idolatria, monolatria, politeísmo, enoteísmo, dualismo, triteísmo, panteísmo, peneteísmo, deísmo, monoteísmo, ateísmo e teísmo. Vemos tudo isso não é ênfase do nosso estudo, da nossa matéria, que você entenda e possa explicar exatamente tudo sobre esses conceitos que algumas religiões tiveram e têm durante toda a história, né? Mas que você tenha isso como material de consulta, né? Então nós vimos também as formas diferentes de classificar Deus, nós vimos alguma forma, mas o mais importante, alguém vai cair na prova, preste atenção, a questão dos atributos de Deus, as formas de classificar a Deus. Transferível, intransferível, comunicáveis e incomunicáveis. Esse sistema foi muito popular entre os teólogos da Reforma, e esse é o mais importante que nós vamos estar trabalhando em cima desse conceito. Nós apresentamos algumas outras formas de classificar Deus em termos dos seus atributos, e tem alguns problemas em algum lá que está colocado na apostila, você dá uma olhada lá se tem interesse. Mas a gente vai trabalhar principalmente com isso. Os atributos comunicáveis versus atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que podem ser, em um grau limitado, encontrados nos homens. Por exemplo, o amor. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades únicas de Deus que não podem ser transferidas para os homens. Por exemplo, a onipotência de Deus. Nós vimos também sobre a natureza de Deus, sua pessoa e seus atributos. Nós começamos a estudar o atributo pela personalidade, os atributos de personalidade. Nós vimos que Deus é espírito, é um espírito vivo, é inteligente, com propósito, ativo, livre, consciente, emocional. Nós vimos primeiro que ele é vivo, né? Ali está espírito. E nós terminamos vendo que Deus é espírito. Foi esse que nesse ponto que nós terminamos a nossa aula no último sábado que nós tivemos aí em Barcarena. Então nós vamos dar seguimento agora com o próximo vídeo.